Vocês já ouviram falar de programar? Usa Python e Rust. Combina JavaScript com C++, com C. Provavelmente já. Mas você já parou para pensar como que se faz isso? Como que eu faço para fazer um programa em JavaScript conversar com C++? Como que eu faço para fazer um programa em Python conversar com Rust? Como? E hoje eu quero falar de algumas maneiras para fazer isso, porque no mundo da web a gente está muito acostumado a... Tem o servidor, tem o cliente, cada um numa linguagem, conversa com HTTP, né? Conversa com uma REST API, com alguma interface web. Mas o mundo de dev não é só web, né? Nem só de web nós vivemos. E existem protocolos e meios para você fazer dois programas conversarem entre si numa mesma máquina, que são muito mais rápidos, muito mais eficientes, né, do que você fazer uma chamada de rede para isso. E com isso o céu é o limite, né, para como você vai integrar, quais linguagens você vai integrar, né? Quer integrar COBOL com Go. Deve dar para fazer isso. Se tiver algum projeto, mandei aí. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Wendy, Dev de Desempenho, e faço conteúdo de baixo nível aqui nas redes. Então já não esquece de seguir aí, se inscrever no canal, colar na nossa comunidade no Discord, e é isso. E da onde que veio essa questão, né? O Vitor aqui, nosso querido registrador, mandou no canal. Geralmente quando fazem isso de manter, digamos que no mesmo projeto, duas linguagens, como a integração disso? Eu sempre vejo o pessoal falando sobre mensageria e tals. E não é uma atrocidade essa pergunta não, porque é uma pergunta que se você nunca teve que fazer, não tem por que você saber, né? E geralmente é muito mais fácil você usar só uma linguagem. E o Roberto que respondeu: integração de programa mais lib, imagino que seja exportando as funções de outra linguagem na ABI de C. Já vou traduzir tudo isso que ele está falando. Mas isso também depende muito de linguagem qual a lib foi feita. Agora, programa mais programa, se usa algum mecanismo de IPC. Inter-Process Communication, também já vão traduzir tudo isso, como pipes e sockets, podendo até compartilhar memória entre eles. Pelo menos isso no Unix da vida, no Windows também tem. O exemplo do Linux do IPC é o dbus. Nunca usei dbus, mas tá aí a informação. Então vamos supor que eu tenho dois programas aqui. Eu tenho o programa foo, que ele quer comunicar, ele quer chamar uma função do programa bar. Qual que é uma das opções mais tradicionais que a gente vê? E vamos começar por essa primeira, né, que o Roberto comentou, que é quando eu tenho uma biblioteca. Né? Se você trabalha com C++, trabalha com C, provavelmente você já ouviu falar de DLL, já ouviu falar de .so, de uma biblioteca dinâmica. Isso daí é basicamente o método mais, acho que é o método mais tradicional de integração e de chamadas de funções de um programa para o outro, de funcionalidade, né? Aqui o programa bar não está rodando, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma biblioteca dinâmica ou estática, né? Mais uma série de headers, que é digamos assim, a API da biblioteca. E com isso eu consigo fazer a comunicação, eu consigo falar, foo, existem essa série de funções aqui no bar, e onde está implementada essa função é nessa biblioteca aqui, seja ela dinâmica, seja ela estática. Não vou entrar nos detalhes da diferente biblioteca dinâmica e estática nesse vídeo. E quem vai dizer, os headers, né, me dizem essa série de implementações. Eu tenho esse arquivo de biblioteca dinâmica e estática e enquanto eu estou compilando o meu foo, eu vou fazer um processo de linkagem, que a gente chama. Eu vou linkar esses dois programas. E esse é o nível de compatibilidade dos programas a nível de, a gente chama de ABI, né? Que é Application Binary Interface. Então, igual eu tenho a API, que é Application Programming Interface, eu tenho a interface binária, né? Em C a gente tem um padrão universal, digamos assim, de ABI em C em Linux. Existe um padrão de ABI para Windows. E a ABI ela vai definir basicamente as mesmas coisas que uma API define, né? Só que a nível binário, né? Então eu vou ter a organização da minha função de uma maneira binária, vou ter como que eu passo os argumentos, né, para uma função, como que eu faço a chamada, como que eu faço o retorno, tudo isso a nível de binário, né? E se vocês procurarem, por exemplo, ABI C Linux, vocês vão achar muita coisa muita coisa disso. E quem tem que saber disso? Quem vai implementar a ABI, ou se por algum motivo você é curioso, aí você vai lá e corre atrás
e fica procurando essas curiosidades da interface binária, que tem muito detalhe mesmo, vai variar de arquitetura para arquitetura, vai variar de sistema, pode, para outras linguagens, não necessariamente vai seguir a mesma ABI. Então, esse é o primeiro, uma primeira maneira de fazer um programa conversar com outro. Não é bem um programa aqui, porque eu estou falando em tempo, isso daqui é feito em tempo de compilação, tá? Tempo de compilação. Então, o bar aqui não está rodando, ele é uma biblioteca, né? Que seria mais adequado, inclusive, eu chamar de biblioteca. Ele está conversando com a biblioteca bar. E com isso daqui já dá para chegar bem longe, tá? Já dá para chegar bem longe. Por exemplo, é o que Python vai usar para você conversar com C. Quando você tem um módulo em C, em geral, o Python vai utilizar um .s ou um .dll compilado da maneira que Python precisa, né? Para fazer as chamadas, para fazer essa conversa com os módulos em baixo nível. Então a gente matou aqui a primeira alternativa de como fazer, que é a que você vai usar se você está trabalhando com uma linguagem, uma biblioteca. É uma das mais padrões você utilizar esse tipo de conversação, tá? E o que acontece, né? A questão da linguagem, o programa full pode estar em C, a biblioteca do bar pode ter sido escrita em Rust, mas como ele compilou para utilizando essa interface aqui, utilizando essa ABI, eu posso fazer essas chamadas, tá? O que importa é eu conseguir fazer a compilação para utilizando a mesma interface, utilizando a mesma ABI e qualquer linguagem que tenha suporte para isso, que são praticamente todas as linguagens compiladas, eu vou conseguir fazer esse tipo de chamada, esse tipo de biblioteca. Fica aí a curiosidade, assim que a gente faz para conversar Rust com C, C com, sei lá, Java. Mentira, Java eu não sei se dá. Mas é isso. Deve dar, tá? Java deve dar, eu só não consigo afirmar agora. Agora vamos supor que não, vamos supor que eu tenho 2 programas rodando, de fato. Eu tenho o meu programa em Rust rodando lá. Eu tenho o meu programa Full2, meu programa Bar2. E ao invés da biblioteca, quer dizer, eu vou ter um programa rodando, né? A setinha aqui, ó, dá pra ver que vai andando com ela. E como que eu faço para fazer essa comunicação? Tenho 2 programas rodando no mesmo computador. Sim, qualquer linguagem que for, como que eu faço para os 2 conversarem? E aqui tem inúmeras maneiras. Tanto que se você já mexeu com web, é isso daí que a gente usa, né? A gente tem 2 programas rodando diferentes e a gente vai fazer a comunicação por meio de socket. Basicamente, socket vai atravessar o mundo inteiro, né? Por meio da rede, mas vai ser uma comunicação por meio de socket. E protocolos em cima disso, né? HTTP, REST, o que vocês já estão acostumados no mundo web. Mas quando eu estou no mesmo computador, às vezes eu consigo otimizar esse tipo de coisa, né? Às vezes eu não preciso abrir um socket novo, às vezes não preciso fazer toda a tranqueira que precisa do HTTP para fazer os meus programas conversarem. E é aí que entra o nosso segundo tipo de comunicação, que é o IPC, que o Roberto comentou aqui, ó, que ele cita pipes e sockets. O que significa IPC? É Interprocess Communication. Eu não sei escrever em inglês, mas é comunicação entre processos. Eu tenho um processo aqui rodando, outro processo, os 2 podem estar na mesma máquina, 2 devem estar na mesma máquina, inclusive, para usar IPC. Eu vou utilizar, existe uma gama de métodos para eu fazer essa comunicação. E também, curiosamente, vai variar de sistema operacional para sistema operacional, mas geralmente está disponível no Linux, vai estar disponível no Windows também, mudam os nomes, mas estão disponíveis. E dentro disso vai entrar o quê? Vai entrar pipes. Galera, eu peço perdão, minha cabeça pequenininha ficou na frente aí de boa parte do texto, mas aqui em cima, agora vocês conseguem ver, né? Biblioteca dinâmica estática, headers, linkagem, ABI, Application Modern Interface, tempo de compilação. Peço perdão, mas prosseguindo. Se você já usou aquela barrinha no Linux, você já usou uma pipe, né? ls/grep alguma coisa. Você já usou pipe. Então, a pipe no Linux é aquela barrinha. E o que ela faz? Ela pega a saída de um programa e joga para a entrada do outro. Isso é uma espécie de comunicação entre processos, tá?
Além disso, eu vou ter os próprios sockets, né? Os sockets associados às portas do computador. Então, eu posso fazer com que 2 programas conectem na mesma porta e comecem a se comunicar por ali. No Linux, a gente também tem o que a gente chama de named pipes, que tem o mesmo conceito de pipe, só que elas não são... Como assim, elas não são anônimas. Eu tenho como se fosse uma fila de mensagens ali na pipe. Essa pipe ela tem um nome e eu posso fazer com que 2 programas se conectem nela para fazer a comunicação. Né? Então, eu defino o nome de arquivo em comum para os dois e os dois, programaticamente, um manda, o outro recebe. Eu não lembro se é bidirecional, eu acho que não, acho que só um programa manda e o outro recebe. Ou vários recebem, eu não vou lembrar, mas enfim. E PC tem bastante detalhe, cada um você vai correr atrás de um método. Além disso, eu posso trabalhar com memória compartilhada, shared memory, eu posso ter um espaço de memória compartilhado entre 2 programas. Vamos supor que eu estou trabalhando com imagem, eu estou trabalhando com vídeo. Esse vídeo ele já está carregado na memória, não tem por que eu carregar de novo, carregar do disco de novo em outro processo. Eu falo assim, ó, tá aqui esse espaço de memória compartilhado para a gente usar junto, bonitinho, usar junto e fazer isso. Enfim, tem muita coisa dentro de PC, tá? Muita coisa mesmo dentro de comunicação entre processos. Os programas nativos costumam usar bastante porque você tem uma eficiência de comunicação, né, melhor do que se eu for usar um protocolo de rede. Ainda é pior, né, do que simplesmente a biblioteca, mas eu tenho um desempenho melhor. Eu tenho uma variabilidade de tipo de comunicação muito grande. Por exemplo, pipe serve para uma coisa, socket serve para outra, shared memory é para outra. Eu tenho uma grande variedade dos tipos de comunicações que eu posso fazer, de modo a diminuir o tempo de execução, diminuir o consumo de recursos, deixar o meu programa mais otimizado, resolver o meu caso de uso, enfim. Tem muita coisa nessa linha. E vai muito de caso a caso. Tá? Vai muito de caso a caso o que utilizar. E você entra no modo, por exemplo, que você começa a usar o main, né? Então você vem aqui no terminal e você digita main... main... Aqui, ó, você, por exemplo, dá um main no pipe, né? E você vai começar a ler a documentação do pipe. Eu lembro disso porque uma vez eu estava tentando usar uma pipe, uma named pipe mais especificamente, e não estava dando certo. O meu programa crashava, não sabia por quê, ficava um negócio infinito. E daí eu fui ler a documentação e não dava para fazer o que eu queria, né? Eu tava no segundo parágrafo que não dava para fazer o que eu queria fazer. Paciência, né? São coisas da vida. Muito importante ler a documentação e você entra neste mundo, tá? Entra neste mundo de ficar lendo main, ficar lendo as documentações, né? E muitas vezes o ChatGPT mente pra gente que dá para fazer as coisas, mas não dá. O ChatGPT mente. Então é isso, espero que tenha ficado claro como dá para fazer. Não falei do Debus porque eu nunca trabalhei com Debus, mas quiçá digam aí se querem mais um vídeo só sobre isso. E fica aí a informação de como fazer 2 programas conversarem entre si. Valeu, galera, e tchau, obrigado.